Após a visualização da parte interna, onde tem o espelho, ou a cortina, ou o obturador, e se for uma lente removível, você tem que fazer a inspeção dessa lente. Aqui nós temos dois exemplos de lentes da Nikon, muito parecidas, cinquentinhas, que elas estão aparentemente limpas. Então, em termos de, você vai visualizar aqui se tem alguma poeira, se tem algum fungo, algum sinal de fungo, e para isso você também vai precisar, de preferência, de uma luz de uma lanterna, ou da lanterna do celular. E um outro ponto importante, e que às vezes nos surpreende, é o seguinte: essas duas lentes, elas estão aparentemente boas, se você considerar esse aspecto fungo, sujeira, nos elementos internos. Porém, uma delas, você não está conseguindo fazer o foco. Então é importante você colocar na máquina e verificar se você está conseguindo fazer o foco de forma adequada. Porque às vezes a aparência é de que ela está limpa, mas na hora você não consegue focar o assunto. Então isso também tem que ser testado. Também vejam sempre, testem sempre as aberturas, da maior abertura até a menor abertura. Ambas estão funcionando adequadamente, mas uma delas está com problema no foco. Às vezes é um erro na montagem dessa lente, foi para reparo, foi montada de uma forma equivocada. Para aquelas máquinas que possuem células fotoelétricas incorporadas aqui na própria lente, como por exemplo as Olympus Pen, Olympus Trip, algumas Yashicas, é importante você fazer o teste para saber se o automático, essas câmeras elas são praticamente todas automáticas, elas só não funcionam automático na hora que você vai disparar com flash. Então, para você saber se a câmera está funcionando adequadamente ou não, você, nesse caso aqui da Olympus Pen, você seleciona o ISO do filme e faz o disparo usando a iluminação natural. Então ela está disparando aqui. O correto do funcionamento do automático é, se você tentar disparar ocluindo aqui a mão, ou seja, escurecendo, ela não deveria disparar, mas essa aqui está disparando mesmo estando coberta aqui as células fotoelétricas. Se você for observar no funcionamento correto, por exemplo, dessa Olympus Trip, que usa o mesmo mecanismo, quando eu tentar disparar usando sempre o automático aqui, a seleção do automático, tentar disparar, ela não vai disparar em hipótese nenhuma até que eu retire algo da frente, faça uma iluminação adequada. Eu vou usar aqui uma lanterna para simular como se tivesse uma iluminação adequada, e aí sim ela vai fazer o disparo. Se você utilizar aqui não o automático, mas a seleção da abertura, usado exclusivamente para velocidade mas a abertura para uso do flash, e aí sim ela vai disparar, independente de você estar com ele tapado ou não. Então, como eu tirei o automático, ela vai disparar de qualquer forma, mesmo que a fotografia não vá funcionar adequadamente, não vá prestar. Então tenha muito cuidado nesse teste, coloquem no automático, tentem disparar com a mão aqui, ela não deve disparar se o funcionamento estiver correto. Do contrário, tem algum problema que tem que ser reparado aqui nas células fotoelétricas. Não é muito complexo esse reparo, pode ser feito tranquilamente, mas se você quiser comprar já a câmera funcionando perfeitamente, tem que considerar isso. Algumas câmeras precisam, para que o disparo aconteça, de bateria, de pilha, né? Pilha ou bateria, o que for. Essas câmeras elas são um mecanismo de disparo eletrônico, então ela não vai avançar aqui o filme, nem fazer o disparo se não tiver com a bateria colocada. Elas são 100% de disparo eletrônico. Outras têm o disparo também eletrônico, como é o caso, por exemplo, aqui dessa Nikon FG20, ela possui o disparo eletrônico, porém, para o caso de você
está no meio da rua e quiser fazer uma fotografia e a bateria acabar, você ainda consegue fazer o disparo, porém numa velocidade fixa, geralmente 60 ou 125. Então você vai ainda conseguir disparar mesmo sem bateria. Porém, ela só vai obedecer o comando da velocidade. Aqui, por exemplo, eu posso colocar em 1000, que o disparo vai ser na velocidade fixa de 125. Então isso compromete de certa forma, você tem que lembrar disso, senão vai comprometer a sua fotometria. Então, por isso que é importante usar sempre, levar sempre baterias substitutas. Por exemplo, essa câmera aqui, que é uma Rangefinder, ela está totalmente travada, ela não avança o filme e por isso eu não consigo disparar. Essa daqui com certeza, como ela não usa nenhum tipo de bateria, isso aqui é um problema mecânico que tem que ser consertado. E nesse caso aqui dessa Canon, a E1, ela não está avançando, eu já testei com bateria, ela funciona perfeitamente. E essa outra Nikon FG20 é aquilo que eu falei. Ela avança, fotografa, mas numa velocidade fixa. Já vimos que é importante verificar se a câmera está disparando ou não e avançando o filme. Agora vamos testar todas as velocidades da câmera. Então nesse caso aqui, uma Nikon FM2, que está selecionado o bulb. Então você vai disparar e o espelho vai ficar levantado. Mudando para todas as velocidades. 1 segundo. 4 segundos. 30. 125. 1000. 4000. Então ela está funcionando, foi testada em todas as velocidades, funcionando perfeitamente. Nos testes de uma câmera de Foley, além de testar o disparo e o avanço do filme, você deve verificar se não há vazamentos de luz. Pode ser numa inspeção visual aqui no sistema de Foley, mas o mais indicado é você andar com essas luzinhas de LED, ligar e colocar aqui dentro do compartimento. E após a colocação dentro do compartimento, com ela ligada, obviamente, você vai verificar se existe vazamento de luz. No caso aqui, eu acho que dá para ver nitidamente, ela tem furos aqui no Foley, o que vai entrar luz e estragar o seu fotograma. Então é muito importante essa verificação também, se você quiser uma câmera perfeita. A maior parte das SLRs fazem a fotometria através da lente e vai ter aqui um ponteiro que vai dizer, vai para o mais, para o menos, dependendo se estiver super exposto, subexposto ou exposto corretamente. Ou vai ter um sistema de LED, luz verde, luz vermelha, ou uma quantidade de tracinhos para cima, para baixo. Então, cada uma tem uma forma diferente de apresentação do fotômetro. Por isso é tão importante você andar com uma bateria, porque todas essas máquinas, mesmo que sejam 100% mecânica, elas precisam da bateria para o fotômetro. Algumas câmeras, principalmente as mais antigas, utilizam um sistema de fotometria, utilizando essas células fotoelétricas, que quando recebem a luz incidente, movimentam aqui a agulha para a seleção, para a orientação do que colocar na abertura da lente e na velocidade de disparo. Então, um dos testes que a gente faz para saber se essa fotometria ainda está sendo feita é verificar se essa agulha ainda está sendo movimentada pela incidência de luz. Então, mais uma vez, você vai utilizar uma lanterna e vejam que a antena se movimenta na medida em que eu coloco a luz. Então você testa dessa forma. Pode ser a luz natural ou pode ser a luz de uma lanterna do próprio celular. Então toda vez que a lanterna incide,
ela vai ligar, a antena vai se movimentar ou não. O valor das analógicas em feiras e mercados varia muito, depende de sorte e de saber encontrar os produtos. E tem uma variação muito grande de preços, podendo ir de verdadeiras pechinchas até valores exorbitantes. Nas lojas de antiguidades, a mesma coisa, e aí termina que a gente usa como referencial o Mercado Livre e o eBay. No caso do eBay, em função do dólar estar nas alturas, não tem sido uma boa referência. E por fim, os grupos de fotografia no Facebook, que também não deixam de ser um referencial. Com relação à avaliação do preço de uma câmera, é muito difícil, porque vai depender de vários aspectos, tanto da parte estética quanto da funcional, mas também de que acessórios ela está utilizando. Então, o tipo de lente, se é uma lente que está em perfeitas condições, se ela é uma lente clara, se ela possui os acessórios, então, por exemplo, filtro, tampa anterior, tampa posterior, porque isso tudo vai compor o preço desse produto. Então, às vezes, uma Leica, por exemplo, só a tampinha aqui da parte anterior de uma lente pode custar R$100, 150. Então, para cada uma dessas coisas que tiver presente naquele equipamento que você está almejando comprar, é muito importante. Um filtro desses, por mais simples que seja, custa R$50, uma tampinha também. Então, tudo isso vai compor o conjunto de coisas que vão valorar o seu equipamento. Então, uma síntese de tudo que a gente viu, de revisão completa durante o momento da compra de uma máquina fotográfica analógica, é o seguinte: inspeção geral, visualização. A parte superior e inferior, que normalmente são cromadas, verificar o estado, se tem oxidação, se tem arranhões, se tem indícios de uso acentuado. Depois, uma análise de toda a parte de couro ou qualquer material sintético que venha encobrir a câmera. Verificação aqui no visor de poeira, fungo. Análise da lente retirada do corpo da máquina para verificação também de poeiras e fungos, sujeiras. Checar se todas as aberturas estão movimentando aqui o diafragma. Disparar em todas as velocidades, das menores, mais lentas, até as mais velozes, verificando o levantamento do espelho. Verificar aqui também como está a análise, a inspeção visual também, se tem muita sujeira, muita poeira no espelho. Na parte posterior, abrir a câmera, verificar também a abertura da cortina, de preferência com velocidade mais baixa. O estado dessa parte interna, se tem muita sujeira, ferrugem. A vedação de toda a parte posterior de colocação do filme para não haver entrada de luz. Então, se tivéssemos que fazer um resumo grosseiro e rápido da análise, seria essa.